Boa tarde, meus amigos. Numa dessas vezes, eu deixei para vocês uma frase para reflexão. É uma frase do Jean-Paul Sartre, né, filósofo francês, existencialista, né, dessa corrente filosófica do existencialismo. E a frase diz o seguinte: o homem está condenado a ser livre. Bem, essa aparentemente é uma frase simples, né? Mas vejam bem, por um lado, você tem livre, ser livre, né? Ser livre quer dizer fazer escolhas, né? A possibilidade de escolher, de fazer escolhas. E do outro lado, nós temos a palavra condenado. Quer dizer, o homem está condenado a ser livre. Condenado não é liberdade, certo? O homem está preso a essa condição. Então, é muito interessante porque só pode ser livre. Isso que quer dizer essa frase. Essa é a condição do homem. O homem só pode ser livre. Ele está numa indeterminação. Então, ele é livre, ele é condenado, quer dizer, ele só pode ser livre no sentido de que a realidade, a sua realidade, significa liberdade. Então, nós vamos ver como isso é um peso para o homem. Porque nada está dado. Ele não pode contar com nada fora dele. Só com aquilo que ele tem, que é a sua liberdade. Ele vai escolher. Ele vai escolher a vida dentro de uma circunstância, evidentemente, de uma circunstância histórica. Mas ele é sempre, então, um projeto de liberdade. Né? As escolhas que ele fizer, ele não vai poder dizer que foi obrigado a fazer isso. Vamos dizer assim, por exemplo, eu não tenho filhos porque a situação do mundo está horrível, então não quero ter filhos. Então, foi a condição do mundo, a situação do mundo, que me obrigou a não ter filhos. Isso para Sartre não existe. Certo? Nada te obriga a nada, porque o homem é livre. Mesmo numa condição histórica de servidão, né, o homem é livre. No sentido de que ele pode escolher. Mesmo dentro daquela faixa estreita, ele pode escolher. Só que essa escolha é repleta de responsabilidade. O que o homem escolher, ele vai ser responsável por isso. Então, vamos ver aqui como o próprio Sartre explica essa frase. É num livreto chamado O Existencialismo é um Humanismo, que aqui está com outro livreto de Heidegger, outro filósofo existencialista. Então, ele escreveu esse livreto, O Existencialismo é um Humanismo, né? E aqui, então, ele vai falar: estamos sós, sem desculpas. É o que expressarei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. Mas, por outro lado, livre, porque uma vez jogado ao mundo, é responsável por tudo o que faz. Né? Então, vejam bem esse peso como responsabilidade. Né? É livre, mas a responsabilidade. E outra coisa muito importante que o Sartre vai desenvolver é a moral. É uma moral forte,
Por quê? Porque o homem é livre para escolher, mas quando ele escolhe alguma coisa, ele deve pensar em toda a humanidade. Se aquela escolha seria útil, ou seria boa, ou seria, né, para qualquer outro homem. Então, olha a carga que isso carrega. Né? Você pode escolher até ser um assassino, mas essa escolha envolve tudo aquilo que a humanidade pode ser, né? Então, melhor que você escolha o bem. Então, o Sartre vai dizer também, o existencialismo é uma corrente que tem, em parte, alguns filósofos católicos, né, religiosos, mas o do Sartre é baseado no ateísmo. Mas nesse caso do homem estar condenado a ser livre, ele diz que o fato de Deus existir ou não existir não vai mudar nada, essa condição humana. Porque antes as filosofias desenvolviam, né, se preocupavam com uma essência do homem, aquilo que o homem traria antes mesmo, né, de agir, de trabalhar, de se divertir, de viver, né? Existia essa questão da essência. O Sartre vai revolucionar, falando, não, a essência vem depois é que nós vamos saber o que o homem é. Antes dele agir, antes dele existir, nós não sabemos, né? Nós não sabemos qual é a determinação. Cada homem vai ter que se inventar, né? Através do quê? Através da ação, né? Então, isso independe se Deus existe ou se não existe, isso não modifica nada. Ainda assim, o homem está condenado a ser livre. Obrigada.